Análise de gráfico. Esse é o tema da nossa aula. Se no seu edital lá estiver escrito noções de estatística, provavelmente aparecerá uma questão para você analisar de gráfico. Essas questões são trabalhosas, não é que elas são difíceis, elas são trabalhosas, pois vai exigir de você concentração e a verificação de cada alternativa. Isso perde um pouco de tempo, na verdade? E tempo é uma coisa preciosa numa prova. Então a dica é, deixe para o final para você fazer com calma. Respire fundo e deixe para o final, beleza? Para que serve o gráfico? Principalmente para representar dados coletados de forma visual e resumida. E o que você ganha com isso? Tempo. Só de você bater o olho, conseguirá entender o que está acontecendo. Para entender melhor o que seria essa coleta de dados, vamos dar um exemplo aí do nosso cotidiano? Imagine a seguinte situação. Vou entrar numa sala e perguntar o nome e idade das pessoas. Esses são os dados que eu vou coletar, entendeu? Então eu chego na primeira pessoa e falo, moça, qual o seu nome? Larissa, meu nome é Larissa, gosto muito de cantar na igreja, dar aula de música, assistir vídeo no TikTok e dar risada. Ah, legal. E quantos anos você tem de idade? Tenho 35 anos já, viu? Tá fácil pra ninguém não, tá? Então, aí, pessoal, então o que eu estou fazendo agora? Eu estou coletando dados, nome e idade. Daí eu vou para a segunda pessoa e falo, menino, qual o seu nome? Meu nome é Miguel, conhecido como Miguelzinho. Sou campeão de xadrez e gosto de jogar basquete de vez em quando e na piscina já perdi a vontade, viu? Ah, legal. E qual que é a sua idade, Miguel? Oh, a minha idade aí é 12 anos. Mas com quase 2 metros de altura. É. Então, pessoal, eu estou coletando dados, nome e idade. Daí eu chego na terceira pessoa aí, falo, rapaz, qual é o seu nome? Meu nome é Bruno, sou empreendedor, a minha matemática é financeira. Eu assisto muito aqueles vídeos lá do Pablo Marçal. O cara é bom, hein? Você conhece? Oh, legal, conheço. Então, qual que é a sua idade, rapaz, Bruno? Ah, a minha idade é 37 anos, mas as pessoas acham que eu tenho menos. Ah, as pessoas acham que você tem menos. Ah, entendi. Entendi. Ah, legal, né? Então, o que eu estou fazendo aí, pessoal? Eu estou coletando dados, nome e idade, entendeu? Daí eu chego na quarta pessoa e falo, senhor, qual é o seu nome? Rodrigo. Eu só falo a verdade e tenho conta lá no posto Ipiranga. Quer um pão de queijo? Eu pago. Qual a sua idade, Rodrigo? Oh, 43 anos de idade. Professor, se for o mesmo Rodrigo que eu conheço, tem 43 anos só de registro, né? Por de lata tá moído. O que vale aí, pessoal, é a idade do RG. Não sabemos o quanto essa pessoa sofreu ou foi judiada aí, tá bom? Então vamos respeitar. Brincadeira à parte, o que nós fazemos? Nós coletamos dados, aí nome e idade das pessoas, e nós vamos transferir isso para um gráfico, para que a gente possa bater o olho e de maneira visual a gente perceber já pelo gráfico, quem que é a pessoa mais nova? É o Miguel. E quem que é a pessoa que possui maior idade aí? É o Rodrigo. Entendeu? Então, só pelo gráfico eu já consigo observar isso aí. Eu consigo verificar isso de cara, só de bater o olho. Entendeu? Outro exemplo aí de gráfico seria, por exemplo, a gente colocar aqui, ó, uma concessionária de veículos. Na concessionária de veículos, a quantidade de carros vendidos em cada mês. Então, no mês de janeiro, nós temos quantidade de carros, 50 carros vendidos. No mês de fevereiro, nós temos uma quantidade acima de 20 carros vendidos. E assim vai por diante. Aí logo já visualmente eu consigo perceber que o melhor mês para essa concessionária de carros foi o quê? Foi o mês de janeiro, vendeu 50 carros. Agora o pior mês, visualmente aí, eu já consigo perceber que é o mês de setembro. Esse foi o pior mês aí para a loja, entendeu? Então o gráfico ela serve para resumir as informações e colocar isso de forma visual, tá bom? Então sempre que a questão trazer gráfico, aí numa prova, ele deve sempre esclarecer cada detalhe desse gráfico. Então, por exemplo, você tem aí ó, um gráfico
sentido X e Y. O que significa essa coluna aqui? O que significa esse Y? E o que significa esse X? Então o gráfico aí na prova tem que esclarecer. Como que você vai saber? Não é verdade? Então para você entender, para a gente entender melhor, vamos fazer alguns exercícios. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, foram entrevistados 200 pessoas em cada região representada pelo gráfico. Então, essa região aqui, ó, nessa região foram entrevistadas 200 pessoas. Nessa outra região aqui também foram entrevistadas 200 pessoas. Nessa outra região aqui, ó, foram entrevistadas 200 pessoas. Em cada região, 200 pessoas foram entrevistadas. Dentre essas pessoas que foram entrevistadas aí, a quantidade que possui acesso à internet é dado pelo gráfico. Então aqui, ó, eu entrevistei 200, então 170 possuem acesso à internet. Aqui foram entrevistados 200, então 150 possuem acesso à internet. E aqui foram entrevistadas 200 pessoas também, mas quantos têm acesso à internet? 90 pessoas têm acesso à internet. Beleza? Vamos agora para as questões aí. Então, a quantidade de pessoas entrevistadas na região sudeste que não possui acesso à internet é 170. Então tem aqui, ó, 170, na verdade, aqui, ó, é a quantidade de pessoas que possuem acesso. Então tá errado aqui. Não. Por quê? Porque quantos que falta para 200? Falta 30. Aqui, né? Falta 30 pessoas. Eu sei a quantidade de pessoas, 170 é a quantidade de pessoas que possuem acesso à internet e 30 não possuem. Então a alternativa aí está incorreta. Beleza? Então essa é a análise que eu fiz aí do gráfico. Uma outra análise aí, uma outra pergunta que ele vai fazer. Qual a porcentagem de pessoas entrevistadas na região sul agora, região sul, que possui internet? Na região sul, qual é a quantidade de pessoas que possuem internet? 150. Então eu sei que de 200 pessoas, um total de 200 é o quê? 100%. Vamos para a regrinha de 3. E eu sei que 150 pessoas possuem acesso à internet. Então, os 150 equivale a quantos por cento? Regrinha de 3. Então, fica 200 vezes x é igual a 150 vezes 100. Vou cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Vai ficar 2x é igual a 150. Então, x é igual a 150 dividido por 2. Então, x é igual a 75%. Então, 75% das pessoas que foram entrevistadas possuem internet na região sul. Beleza? Agora, uma pegadinha aí que a Banca Vunesp sempre adora fazer, que é frequente essa pegadinha, é com relação a porcentagem e quantidade. Como assim? Como assim? Vamos fazer uma questão para a gente entender. Pega lá, por exemplo, ó, em cada mês, uma loja de carros vendeu uma certa quantidade de carros. Então, cada mês aqui ela vendeu X carros e aqui ela vendeu Y carros. Certo? O gráfico apresenta a porcentagem aqui, ó. Ele apresenta aqui a porcentagem, não apresenta a quantidade. Apresenta a porcentagem do total de cada mês do aumento de vendas. Então, essa porcentagem aqui é com relação ao aumento de vendas. Beleza? Daí vem a questão. O número do aumento de vendas em janeiro foi menor. Então, janeiro foi 20%, que foi menor que o número de vendas em fevereiro. Tem como você concluir alguma coisa sobre isso? Eu sei que eu sei aqui, ó,
que a porcentagem de janeiro foi 20%. E essa porcentagem aqui, ela foi menor que a porcentagem em fevereiro. Qual a porcentagem de fevereiro? 50%. A porcentagem eu sei que é menor. A porcentagem e a quantidade. A quantidade eu não dá para saber. Por quê? Por que não dá para saber? Porque a porcentagem menor não significa quantidade menor. Por quê? Porque a porcentagem ela depende disso aqui, ó, do valor total que ela se refere. Vamos entender melhor? Então suponha aí, eu não sei, mas vamos supor que no mês de janeiro aí foram vendidos 50 carros lá, entendeu? Então aqui, esse X aqui, vamos supor que seja 50 carros. Opa, tá apagando, né? 50 carros, certo? Então foram vendidos 50 carros. Qual foi o aumento de venda? O aumento de vendas é 20% então desses 50. Quanto que é 20% de 50? 10. Ah, beleza. Agora vamos supor, agora nesse aqui, vamos supor que no mês de fevereiro foram vendidos 10 carros aqui, ó. Então aqui, ó, o Y foram vendidos 10 carros, certo? Foi vendido 10 carros. Qual que é o aumento de vendas? É 50% de 10. Os 50% de 10 vai ser 5. Então, quer dizer, nós temos uma porcentagem menor dando um valor maior. E aqui uma porcentagem maior resultando num valor menor. Então, quer dizer, a porcentagem menor não significa necessariamente quantidade menor. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não tem como a gente saber, porque a gente não sabe a quantidade. Então, se o exercício aqui, ó, ele perguntou, o número de aumentos de vendas em janeiro foi menor que o número de vendas em fevereiro, não dá para eu saber. Por quê? Porque o gráfico está dando a porcentagem, ele não está dando a quantidade. Tá bom? Então fique esperto na prova aí para você não errar, tá bom? Então vou pegar uma outra questão aí de um concurso aí que caiu de assistente administrativo da prova VUNESP. Então vamos lá. A tabela a seguir apresenta a porcentagem aqui, ó, do total de domicílios de cada região que possuem de domicílios de cada região brasileira de domicílios com acesso à internet. Então, se eu, por exemplo, eu pego a região sudeste aqui, ó, interpretação, pega a região sudeste. A região sudeste ela vai ter uma certa quantidade de pessoas. Dessa certa quantidade de pessoas, 84% tem acesso à internet. Na região nordeste, ela vai ter uma outra quantidade de pessoas, concorda? Dessa quantidade de pessoas, 77% possuem internet. A mesma coisa acontece no sul e a mesma coisa acontece no norte e a mesma coisa acontece no centro-oeste. Entendeu? Então 84% das pessoas possuem internet. Então, que não possuem aqui vai ser quantos? 84 para 90 dá 6 para 100. Vai dar 16% aqui que não possuem. E aqui nós temos 23%, que é o que falta para 100. E aqui 83% vai ser 17%. Aqui o 79% é o 21%. E 83% aqui nós vamos ter os 17% aqui que não tem acesso. Então, ó, o que o exercício pede? Ó, com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira do ano 2021. Julguem os itens a seguir. Então você vai ter que analisar, verificar a alternativa por alternativa. Então a primeira alternativa fala o quê? Ó,
o número, o que ele fala? Ele está confirmando aqui, ó, o número de domicílios sem acesso à internet na região sudeste era menor que o número de domicílios sem acesso à internet no norte. Então, no sudeste, a porcentagem aqui, ó, é 16% que não tem acesso à internet. E aqui, ó, deixa eu ver aqui, na região norte. Então aqui, ó, dá 21%. O que ele fala? O número de domicílios é a quantidade. Desculpa a letra aí, pessoal. Caneta digital complicado. Então, o número de domicílios é a quantidade sem acesso à internet. Então você tem que prestar. O que o gráfico está falando aqui? O gráfico está falando em porcentagem. Então, tem como você saber qual a quantidade aqui, se ele não apresentou nenhum dado aqui para você? Não tem como, porque na região sudeste eu tenho certa quantidade de pessoas. Então, 16% dessa quantidade de pessoas não possuem internet. Aqui, ó, 21, tenho 21%. Então, 21 dessa certa quantidade de pessoas aqui. Entendeu? Então, essa alternativa aqui não é uma alternativa que eu não tenho como concluir algo. Entendeu? Então, ela fica para mim fica errada. Por quê? Porque se não tem como você concluir algo, então você não pode marcar essa alternativa como correta. Entendeu? Então, pessoal, vamos passar aí para próximas aulas, para a gente não ficar, isso aqui é a mesma questão, para a gente não ficar muito extensa essa aula aí, beleza, pessoal? Então, uma das maneiras aí da gente fazer aí a análise de gráfico é prestar atenção nestas pegadinhas aí. E essas pegadinhas aí, quando você sabe, você tem uma grande chance de acertar essas questões. Beleza, pessoal?